Boa tarde, meus queridos. Feliz 1º de setembro para todos vocês. Eu já queria começar esse vídeo agradecendo 5 pessoas que mudaram a tua vida, que mudaram a minha, mudaram a vida de todos nós que amamos o Corinthians loucamente como amamos. É o seu Joaquim Ambrosio, seu Antônio Pereira, seu Anselmo Correia, seu Carlos da Silva e seu Rafael Perrone. Esses 5 gigantes que na noite do dia 1º de setembro de 1910, reunidos à luz de lampiões, na esquina da Rua dos Imigrantes, com a Cônego Martins, no Bom Retiro, fundaram o maior clube de futebol do mundo. Temos que ser sempre eternamente gratos a esses caras, lembrar sempre desses caras. Sem eles não seríamos as pessoas que somos hoje. Não é exagero nenhum dizer isso, né? E lá se vão 113 anos. 113 anos de glórias, de muita paixão, de muito sofrimento, de muita dor, de muita luta. Mas como é bom ser corintiano, né? Como é bom torcer pro Corinthians. Como é sensacional torcer pro Coringão. Não tinha como deixar de passar hoje aqui deixar passar esse 1º de setembro. Aniversário de 113 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu tenho várias coisas para falar para vocês. A primeira diz respeito óbvio, né? A contínua repercussão do jogo de terça-feira contra o Estudiantes. Eu fui xingado por algumas pessoas aqui nos comentários do YouTube. Um deles, o Matheus Silva, escreveu assim, ó, tudo em letra maiúscula, tá? Bobão da corte, comemora esse lixo, você não representa. Ele não foi o único. Outros me xingaram também, porque eu estava feliz após a classificação do Corinthians. E por que eu estava feliz após a classificação do Corinthians? Porque eu torço pro Corinthians. Eu sou corintiano. Eu quero ser campeão da Sul-Americana xingando o Luxemburgo. Eu quero, é óbvio, eu não quero ser eliminado para ter razão. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Já vamos falar de tudo isso. Ou seja, naquele momento, você vai até a Argentina. Pô, eu tava lá, porra. Você tá na arquibancada, você tá passando frio, tá empurrando o time, tá cantando, tá tentando, tomando um sufoco desgraçado, e bola na trave, bola na trave, bola na trave. Uma vergonha, vamos falar, eu vou falar de tudo isso. Mas uma vez que o Corinthians se classifica, aquele momento é de puro êxtase. Vocês que nunca viveram isso numa arquibancada, seja em casa ou seja fora, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É uma coisa espetacular. É uma dessas coisas que faz minha vida ter sentido. Não é exagero nenhum dizer isso pra vocês. É um desses momentos que definem uma vida, que fazem você ser feliz pra caralho, que te dão uma satisfação enorme, é um momento mágico aquele. Ou seja, o meu vídeo só refletiu aquilo, eu tava feliz pra caralho. Muita gente falou que eu tava chapado, eu não tava chapado, eu juro. Naquele momento eu não estava chapado, eu tava totalmente são, careta, coerente, entendendo o que estava acontecendo, consciente do que estava acontecendo. E eu vi exatamente tudo que aconteceu em campo. Tudo que vocês viram em campo eu também vi. Vi muito bem, vi com meus próprios olhos ali. Agora, naquele momento, com o Corinthians classificado, é uma explosão, é uma alegria total. Ou seja, os caras querendo que eu tivesse puto na hora do vídeo, que eu tivesse fazendo careta na hora do vídeo, é claro que não. Eu tava feliz, o Corinthians ganhou. E é isso que me faz feliz, é o Corinthians ganhar. Isto posto, muito bem. Vamos lá, vamos começar o vídeo agora então. Lamentável a atuação do Corinthians. Patética a atuação do Corinthians. Constrangedora a atuação do Corinthians. Um time desse tamanho não pode tomar 30 finalizações no gol. Agora, pergunto pra vocês, qual a surpresa? Tá? O pessoal aí que acompanha os canais de YouTube, etc e tal, vocês conhecem o IDC, o Identidade Corintiana, e se vocês estavam assistindo a Identidade Corintiana antes do jogo, vocês viram que assim que eu estava entrando no estádio, o Manfio me chamou e eu fui lá bater um papo com ele. E ele lá com o microfone na minha cara e perguntou: Nega, fala aí, o que você acha que vai acontecer? E eu falei para ele exatamente isso que eu vou falar para vocês. Prevejo um jogo dificílimo, pressão total, os caras em cima do Corinthians o tempo inteiro, o Cássio fazendo defesa o tempo inteiro, porque é isso que a gente vê o Corinthians. Por quê? Porque eu sou um gênio? O pai é brabo, eu sei. Mas não é isso, não é porque eu sou um gênio. É porque o que meus olhos veem, processa aqui, eu consigo enxergar o que está acontecendo. E nós estamos vendo o que acontece com o Corinthians ao longo do tempo. Quando o Corinthians contratou Vanderlei Luxemburgo, eu detesto ter que falar isso, tá? O famoso eu avisei. Eu odeio gente que faz isso, mas eu avisei. Contratação bizarra. Muita gente falando, mas é melhor trazer ele que Roger Machado. Eu falei, não. Roger Machado pode ser fraco, se você acha ele fraco, mas ele é um treinador de futebol. Vanderlei Luxemburgo não é mais treinador de futebol há muito tempo. O último trabalho razoável dele foi com o Palmeiras em 2008. No time lá do Kleber Gladiador, do Valdívia, foi campeão paulista em cima da ponte.
Depois ele foi uma tragédia por onde ele passou. Ele foi demitido de todos os lugares onde ele passou. Com alguns times ele foi rebaixado, com outros ele não subiu, ele teve campanhas patéticas. Vanderlei Luxemburgo era um aposentado. Ninguém em sã consciência, nem time pequeno, considerava contratar Vanderlei Luxemburgo. Pois é que o senhor Duílio do Bingo resolve ir atrás de Vanderlei Luxemburgo. Bizarro. E o que eu falei pra vocês? Eu espero estar errado. Espero estar errado, que ele calhe a minha boca e que dê tudo certo. E o começo foi trágico, com exceção daquela vitória épica contra o Atlético Mineiro, que hoje a gente vê com clareza que aquilo foi um acidente. Aquilo me enganou. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro me enganou. Eu falei, pô, o Corinthians encontrou. Se jogar metade disso todos os jogos, nós somos campeão. De tudo. Né? Mas não aconteceu. O time sucumbiu, virou uma coisa ridícula. Veio aquele jogo patético com o Argentinos Júnior fora, com um jogador a mais. Veio aquele jogo vergonhoso. Contra o Independente Del Valle, tomamos um baile. Não vi uma cor da bola. Ali começou a se desenhar o que seria o time do Vanderlei. Aí vieram 10 jogos sem perder. E muita gente aí tudo emocionada. E eu não tava. Era ilusório, eram jogos de Sul-Americana, era jogo contra o Universitário do Peru, era jogo contra a Newell's Old Boys, era jogo contra time fraco no Campeonato Brasileiro. Não me engano em momento algum, porque em momento algum desses jogos o Corinthians mostrou futebol. Senhores, eu quando falo em jogar futebol, eu não tô falando de futebol bonito, futebol arte. Quem me conhece sabe que eu cago pra essa merda. O Corinthians que eu amo é Corinthians de Tite, é Corinthians de Mano, é Corinthians assim, que ganha de 1-0, que ganha, mas que é firme. É time que joga bola no sentido de saber o que tá fazendo. Que tem um padrão tático, que sabe o que está fazendo em campo, sabe se posicionar, que tem postura de Corinthians, que tem comportamento de Corinthians. Eu amo esse Corinthians. O que eu critico no Vanderlei não é um futebol bonito, igual alguns panacas nos últimos anos começaram a pedir no Corinthians. Depois do Carille, chega desse tipo de futebol, chega desse futebol que ganha tudo, né? Chega desse futebol que ganha Libertadores, que ganha a Copa do Brasil, que ganha Brasileiro, que ganha Mundial, chega disso. Vamos jogar bonito agora. Vai se foder. A puta cagada que fizeram, caíram nessa conversinha da imprensa e quiseram mudar as coisas. Descaracterizaram o Corinthians, fizeram merda, mas enfim, isso é outra história. E nós estamos nessa, estamos apanhando não é de hoje com o treinador. E quando vem o Vanderlei, o que você acha que vai acontecer? E o que a gente tem hoje? O que a gente vê hoje em campo? Um time que não tem um mínimo padrão de jogo. Um mínimo. Não tem jogada pela esquerda, repito, não tem jogada pela direita, não marca, não ataca. A defesa do Corinthians é uma piada. Todo time finaliza muito mais do que o Corinthians sempre, seja em Itaquera, seja fora. São poucas as exceções. Corinthians, mas é que é um time muito ofensivo, então marca mal. Também não é. O Corinthians não funciona porque o nosso meio de campo não existe. O cara insiste em escalar meio de campo com o Giuliano, com o Juan Oliveira, com Fausto Vera. Não existe o meio de campo do Corinthians, sempre esperando, claro, que a donzela do Renato Augusto vai jogar. É sempre a mesma merda, eu tô de saco cheio disso. E quando finalmente você tem o Renato Augusto pra jogar, ele coloca o cara de centroavante. O meio de campo que era um buraco. A única coisa que o Renato tem de bom é essa capacidade que ele tem de jogar no meio, de receber a bola, de levantar a cabeça, de pensar o jogo. E o cara tira ele do meio de campo. Ou seja, é coisa de quem não sabe o básico de futebol. Coisa que te faz perguntar como é que um cara desse foi tão bom? O que ele tem na cabeça? Será que ele quer ser tão genial? Ele quer inventar coisa nova? Ele quer ser revolucionário? O que ele quer? O Vanderlei Luxemburgo hoje ele é patético. Alguém precisa falar pra ele. O senhor é patético hoje. Suas declarações são patéticas. Suas entrevistas são patéticas. Seu raciocínio é patético. O Vanderlei Luxemburgo é patético. O que me leva a falar do Vessone, Rodrigo Vessone, do meu timão, que diferente de todos os outros ali nas coletivas de imprensa, coletiva de imprensa do Corinthians é sempre uma coisa constrangedora depois do jogo, porque ninguém fala nada, né? O que você achou do jogo? Você tá cansado das cobranças? Treinar o Corinthians é emoção. Ninguém pergunta, amiga, o teu time não joga bola. Ninguém fala por que você fez essa cagada aqui na escalação. Ninguém fala por que você não escala o jogador tal, tá contratado faz não sei quanto tempo. Ninguém fala. Ninguém tem coragem de falar. Tem medinho de perder a credencial de imprensa. Por isso que eu aplaudo o Vessone pela coragem que teve. E eu já cobrei o Vessone pessoalmente algumas vezes nesse sentido. Falo, Vessone, vai pra cima, mano. Tenha personalidade. Faça seu nome, faça sua reputação assim. Tendo personalidade, com as pessoas vendo que você tem caráter, que você é corintiano e que você fala o que tem que falar. Não seja mais um. Não seja mais um pau no cu preocupado em ter credencialzinho ou não. E o Vessone foi foda nessa. Já não é de hoje que ele vem batendo, já não é de hoje que ele vem fiscalizando e falando o que tem que falar. É um dos poucos que fala as coisas que tem que falar. E ele matou a pau na coletiva.
Ele matou a pau. Perguntou pro Vanderlei se ele, como treinador, não tinha vergonha de tomar 30 finalizações do outro time. E o que o Vanderlei deveria ter respondido se tivesse um pingo de caráter, um pingo de vergonha na cara, um pingo de respeito pelo torcedor do Corinthians? Ele deveria falar, olha, foi horrível isso aqui hoje. Foi horrível, eu tô feliz pela classificação, mas foi terrível. Vocês têm toda a razão, eu tô envergonhado sim, temos que mudar isso, alguma coisa tá errada, eu não estou sendo capaz de proteger a defesa, eu não estou sendo capaz de fazer a defesa do Corinthians funcionar. A ligação com o ataque também não funciona, enfim, é querer admitir que nada funciona. A marcação não funciona, a saída para o jogo não funciona, a volta para marcar, nada funciona. O time do Corinthians é mal treinado, não tem padrão de jogo nenhum. E aí lá vem ele, com aquela respostinha cretina dele, né? Fala e não fala nada, ataca o cara. É você aí com essas perguntinhas ácidas. Se eu sou Vessone, eu falo, não, amigão, só responde minha pergunta, você tá com vergonha ou não? Porque eu tô fazendo o meu trabalho, você não faz o teu. Mas foi melhor do jeito que o Vessone fez. Deixou ele falar, deu corda, né? Fez a pergunta e deixou ele se enforcar sozinho. E ele se enforcou sozinho. O Brasil inteiro viu uma das entrevistas coletivas pós-jogo mais patéticas de um treinador na história. Tivesse o seu Duílio um testículo, ele não tem. Tivesse níveis mínimos de testosterona, ele não tem. Tivesse ele capacidade e competência, ele não tem. Ele é o pior presidente da história do Corinthians. Fosse o Duílio minimamente decente e competente, Vanderlei não voltava para o Brasil. Vanderlei não voltava para o Brasil. Constrangedor o que o Corinthians fez na terça-feira. Glorioso no final do jogo, claro que é, uma classificação é sempre muito legal. Eu tirei onda no meu vídeo, falei que o Corinthians é o exterminador de argentinos, e é verdade. E é verdade, para um time que é péssimo na América do Sul, todo mundo fala que o Corinthians tem uma Libertadores, isso é verdade. Nós somos ruins nesses campeonatos aí. Mas tem uma camisinha chata, né? Tem uma camisa que pesa um pouquinho, né? Então você elimina o Boca lá, você elimina o River lá, você elimina o Racing lá, você elimina o Newell's lá, você elimina o Estudiantes lá. São poucos clubes brasileiros que podem falar isso. Aliás, quais podem? Me digam quais podem, tá? Eu gostaria muito de saber quem é que já fez isso que o Corinthians fez. Comemorar sim, criticar depois, bucha piada, ridículo, patético, finalizações, não tem defesa, não tem nada. Pois é. E a gente reclamava do Vitor Pereira, senhores, não é? Com razão. Tínhamos motivo para reclamar dele, né? Insistir com Piton, insistir com Cantilho. Ele fez suas merdas, né? Ele fez suas merdas, mas não tem como negar que o Corinthians hoje, um ano depois, é muito pior. O Corinthians hoje é muito pior. O VP, gostemos dele ou não, e muitas ressalvas podem ser feitas ao trabalho dele. Não estou falando do caráter, tá? Mau caráter, a maneira que ele saiu foi patética. Falasse a verdade, foi querer inventar a historinha da sogra. Foi ridículo. Ele que vai pro inferno e nunca mais passa pelo Corinthians. Eu não estou pedindo a volta dele antes que algum babaca aí fale alguma coisa do tipo. Eu só estou fazendo uma comparação do Corinthians ano passado e agora. O Corinthians ano passado atropelou o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Segurou bem no Maracanã e aqui meteu 3-0 nos caras. Fizemos uma final digna contra o Flamengo. Por pouco não vencemos. O time ficou em quarto no Campeonato Brasileiro. Quarto no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores foi mal, mas chegou nas quartas e eliminou o Boca. Ou melhor, nas oitavas, né? Eliminamos o Boca. Chegamos nas quartas e perdemos pro Flamengo. Olha esse ano. Eliminado na primeira fase da Libertadores. Perdeu nas quartas da Copa do Brasil, passando vergonha, fazendo um jogo vergonhoso contra o São Paulo. E estamos a 2-3 pontos ali da zona de rebaixamento. Não é minha opinião, é fato. Não dá pra brigar com o número. O que comprova apenas aquilo que eu falo para vocês inúmeras vezes. Ter um treinador é tudo. Não é um detalhe. Esse papo de que quem ganha jogo é o jogador, isso é verdade até a página 3. Treinador é importantíssimo. Time mal treinado não chega em lugar nenhum. Time que não tem um treinador largo, de costas largas, que sabe o que está fazendo, não chega em lugar nenhum. E isso é a grande tragédia dessa gestão do Duílio. Duílio que insistiu com o Silvinho. Acertou com o VP, foi traído pelo VP, isso é outra história, tá bom, mas depois continua errando. Vem com o Fernando Lázaro pra cima da gente. O que ele tinha na cabeça em efetivar o Fernando Lázaro? E mais uma vez eu fui o chato aqui de falar, vocês estão de brincadeira. Os Gaviões soltaram nota de apoio, uma galera aplaudindo, vai dar bom, ele é filho do homem, tá bom. Eu falei, mas qual que é a lógica? O cara não é qualificado, deu no que deu. Aí o cara vai e tem a brilhante ideia de contratar um cara que você sabe que vai dar merda, que a torcida vai gritar, que é o Cuca, que tem B.O. de estupro nas costas. No time do respeito às minas. É claro que ia dar merda. Não tô nem entrando nesse mérito outra vez, só tô falando que era óbvio que ia dar merda. E deu merda, o cara ficou 2-3 jogos. Aí ele vai atrás do Luxemburgo.
É uma tragédia atrás da outra. Não é à toa que nós estamos onde nós estamos. O Corinthians hoje é um retrato fiel do seu presidente e fiel do seu treinador. O Corinthians hoje é a cara de Duílio, é a cara de Vanderlei Luxemburgo. Triste falar isso. Chegamos no nosso aniversário aqui de 113 anos, sem muito para comemorar, não sou uma história gloriosa, linda, que nos orgulha, que nos emociona, que nos move, que nos faz continuar acompanhando e amando loucamente o Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje a nossa realidade é triste. Estamos na mão de gente desqualificada, estamos às vésperas de uma eleição aí importantíssima, importantíssima. E mais uma vez estamos naquela situação que parece do Brasil, né? De votar no cara que é menos ruim. Puta, eu acho que aquele cara ali é pior. Você vota mais em quem é mais contra alguém do que a favor de alguém, né? É assustador que o Corinthians não tenha pessoas ali dentro do Corinthians, na política do Corinthians, qualificadas, não apenas qualificadas para administrar o Corinthians, mas qualificadas até para ganhar uma eleição. Não tem. Nós não temos. Repito aqui, vou votar sim no Augusto Melo, porque tem que tirar esses caras de lá. Porque temos que tirar esses caras de lá. O que esses caras fizeram com o Corinthians é uma coisa vergonhosa. E é triste chegar aqui no aniversário do Corinthians e ter que falar isso. Beleza, senhores? Então tá esclarecido? Comemorei? É claro que eu comemorei. Eu sou corintiano, pô. Sem deixar de fazer a crítica. A crítica tá feita. Nosso time é uma vergonha. Ah, e o que fazer então? Tem que mandar o Vanderlei embora, mas pra ontem. Eu já falei isso 30 vezes. Aí vem o pessoal lá, eu morro de rir desse pessoal. Pô, mas vai trazer quem? Não tem ninguém, viu, amigão? Não tem ninguém. É um mundo com 7 bilhões de pessoas. Não tem ninguém pra trazer. É claro que tem. É só pesquisar, é só trabalhar. Com certeza tem treinadores bons pra trazer. Qualquer treinador, na acepção da palavra, é melhor que o Vanderlei. Vanderlei é um não treinador. Ah, e o Mano Menezes, o que você acha? Vamos lá, é a parte polêmica do vídeo agora. Eu sou a favor. Se é pra mandar o Vanderlei agora e trazer o Mano, eu falei, Mano Menezes, né? Pra trazer o Mano, eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho que o Mano é espetacular, o Mano é o Mano de 2009? Claro que não, eu não sou tolinho. Aí você vai falar, pô, tá trocando um ultrapassado por outro. Aí não. O Mano pode estar ultrapassado, mas não num nível patético de Vanderlei Luxemburgo. É isso que eu tô falando. O Mano é o nome ideal. Se eu pudesse escolher no mundo alguém hoje, escolheria o Mano? Não. Eu não escolheria o Mano. Meu nome vocês sabem que é o Tite. Meu nome é o Galhardo. Vocês têm dinheiro para ir atrás dele? Meu nome é o Tite. Vocês conseguem trazer o cara de volta? Enfim. Meu nome é o Vojvoda. Sou muito a favor de trazer o Vojvoda. E tem gente que é contra ainda. O que mais esse cara precisa fazer para mostrar que o trabalho dele no Fortaleza é espetacular? Enfim. Mas se não for para fazer essas coisas, a opção do Mano, com certeza, é disparado a menos ruim. Disparado, tá? Entre aqueles treinadores de sempre, os nomes de sempre que a gente tá sempre falando, é disparado o menos ruim. O Mano sabe fechar um time. O Mano jamais vai tomar 30 finalizações no jogo. Jamais. Muitos vão falar, em compensação ele vai ficar jogando por uma bola. É injusto falar isso. Ele fez isso em alguns momentos da sua carreira, não sempre. O Inter do ano passado jogava por uma bola? Não sei. Foi eliminado pelo Melgar. Você tem razão. O Mano é foda. O Mano é copo meio cheio, meio vazio. Você quer lembrar dele como? Como o cara que ganhou a Copa do Brasil e o Paulista invicto de maneira brilhante em 2009? Ou como o cara que perde a final pro Sport em 2008? Fica à vontade. Eu sempre prefiro ver o lado bom. Você quer ver o cara que voltou em 2014 e montou um time forte do Corinthians? Time esse que seria que brilharia nas mãos do Tite, né? Aquele time de 2014, ele reformulou o time. O time que vinha sendo campeão mundial, teve uma reformulação com o Mano para depois brilhar com o Tite em 2015. Aquele time do Mano chegou em quarto no Campeonato Brasileiro. Mas foi mandado embora por causa da Copa do Brasil. Você lembra? Passou uma impressão horrorosa aquela Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Vencemos o primeiro jogo em Itaquera por 2-0. Fizemos 1-0 no Mineirão. O Atlético tinha que fazer 4 para se classificar e tomamos 4. Vergonhoso. Era o Mano. Ou seja, qual que é o Mano que vocês querem enxergar? Escolham. Agora, uma coisa eu não tenho dúvida. O Mano é muito melhor do que o Vanderlei. Aí agora alguns de vocês vão falar, o Mano jamais, porque o Mano falou merda do Corinthians. Parece que o Mano, quando estava no Cruzeiro, naquelas finais de Copa do Brasil, falou besteira, sugeriu favorecimento ao Corinthians, enfim, falou merda como muitos outros já falaram merda quando estão defendendo as cores de outro clube, tá? Eu quero que se foda, tá? Eu jamais deixaria de trazer o Mano por causa disso, mas fiquem à vontade. A única coisa que eu acho não tenho dúvidas, mas não tenho dúvidas que ele é muito melhor que o Vanderlei. Muito melhor que o Vanderlei. Eu não vejo o Corinthians sendo rebaixado com ele, não vejo o Corinthians passando vergonha na reta final da Sul-Americana. Pode até não ganhar, mas não passaria vergonha. Bom, e como vocês sabem, estão definidas as semifinais. Corinthians e Fortaleza. Defensa e Justiça e LDU. Ou seja, você deve estar pensando aí, nunca foi tão fácil para o Fortaleza ganhar a Sul-Americana. É exatamente isso. Nunca foi tão fácil para
pro Fortaleza ganhar a Sul-Americana. Você acha que eu ia falar o quê? Que nunca foi tão fácil pro Corinthians ser campeão da Sul-Americana? De fato, nunca foi tão fácil pro Corinthians ser campeão da Sul-Americana. Você pegar o Fortaleza numa semifinal, teoricamente, em condições normais de temperatura e pressão, um sonho. Você fazer uma final contra a LDU ou Defensa e Justiça em campo neutro, em Montevidéu, onde certamente haverá uma invasão corintiana, com certeza, pô, sensacional. Só que tem um pequeno problema. Nosso time é ridículo. Dá pra ganhar mesmo assim? Dá pra ganhar mesmo assim. Vamos ganhar essa porra, Kaká, vamos. A mentalidade é essa. A vibe é essa, entendeu? A vibe é exatamente essa. Vamos que vamos ganhar. Analisando friamente, imagina que nós não somos corintianos. Imagina um cara de fora, um não corintiano que entende de futebol e tá vendo a bola que o Corinthians joga e tá vendo tudo que tá acontecendo. Quem que é favorito para ganhar a Sul? É claro que é o Fortaleza. Ele vai decidir em casa ainda. Ou seja, se der a lógica, o Corinthians ganha de 1-0 no sufoco em Itaquera, se conseguir ganhar, tomara. Tomara que eu esteja errado, seja um jogo daqueles que o Corinthians entra e faz 3-0, tomara. Tomara. E o jogo da volta, se tiver que chutar, vocês vão chutar o quê? O que vocês viram acontecer com o Corinthians nos últimos 30 jogos fora de casa? Seja com o Vanderlei ou com o outro. Sufoco danado e não faz nem gol. Não é que o Corinthians não ganha o jogo, o Corinthians não faz nem gol. Há exceções. Gol com o Cruzeiro, no último lance do jogo com o Cruzeiro no Mineirão, sensacional aquilo. Era mais 1-0 pros caras e várias finalizações dos caras. Ou seja, se alguém prevê facilidade nessas finais, nessa semifinal e final de Sul-Americana, tá louco. Não tá vendo o que o Corinthians tá fazendo. Mais uma vez, é igual ano passado. A nossa esperança tá aqui, mano. Nossa esperança tá na camisa, tá na história, tá na tradição desse time gigantesco que hoje faz 113 anos. Então agradecer rapidinho aí o pessoal que mandou um valeu aqui pra mim, pessoal que entra no canal no YouTube ou no Pix. Johnny Atila Bragato, Gustavo Duarte, Vinícius Franco, Denis Costa, Reinaldo Antonielli, Enzo Soler e Felipe Manuel da Silva. Muito obrigado a todos vocês. E é isso aí, senhores. Com essa eu me despeço. Parabéns, Coringão. Parabéns para todos nós. É isso aí. Tamo junto. Grande abraço e vai, Corinthians.